Salve, salve, nação coral! Hoje o papo é quente e promete agitar o ambiente do Arruda, porque o Santa Cruz confirmou mais um movimento importante de bastidores e fechou um pré-contrato com ninguém menos que Patrick Allan, o meia que brilhou com a camisa do Náutico nas últimas temporadas. Um nome que já vinha sendo falado há um bom tempo, passando por todas aquelas fases que a gente conhece bem, começa como um rumor, vira uma sondagem, evolui para uma conversa mais séria, e quando a torcida menos espera, o negócio está selado. Pois é, agora é oficial, Patrick Allan será jogador do Santa Cruz a partir de 2026, reforçando o meio-campo coral e, quem sabe, virando uma das referências dessa nova fase do clube. O curioso é que esse acerto não pegou ninguém totalmente de surpresa. Desde a semana passada, quando o Náutico decidiu não seguir com o jogador para a disputa da Série B, o nome de Patrick Allan começou a pipocar com força entre os torcedores do Santa. A notícia da saída dele caiu nas redes, e no mesmo instante, a torcida coral começou a se movimentar, pedindo meia, fazendo campanha e dizendo que ele cairia como uma luva no elenco do Santa Cruz. E não era para menos. O cara vinha sendo um dos principais articuladores do Náutico, participando diretamente de gols e assistências, e se mostrou peça fundamental no esquema do time durante a última temporada. Quando o Náutico anunciou que estava reformulando o elenco e que o meia não seria mantido, o cenário ficou claro, o caminho estava aberto. Pouco tempo depois, ele deu entrevista dizendo que ficou feliz com o interesse do Santa Cruz, mas que ainda não tinha nada fechado. E a partir daí, a história começou a ganhar ritmo. 3 ou 4 dias depois, começaram a surgir informações de que o Santa já estava avançando nas conversas, que as partes estavam próximas de um acordo e que a proposta era boa, inclusive com valorização salarial. Hoje, enfim, veio a confirmação: Patrick Allan é o novo nome do meio-campo coral, com contrato garantido para a próxima temporada. O jogador, que já mora no Recife há 2 anos, não vai precisar de grandes mudanças na rotina. Ele está adaptado à cidade, conhece bem o clima, o futebol local, e praticamente só vai mudar de bairro, já que sai dos aflitos e passa a trabalhar no Arruda. Uma transição simples, mas de um peso simbólico enorme. Afinal, vestir a camisa do Santa Cruz é outra história. A pressão é maior, a cobrança é intensa e a torcida é muito mais apaixonada e exigente. E é exatamente isso que faz esse desafio ser tão grande, ao mesmo tempo, tão empolgante para o jogador. Patrick vai precisar mostrar personalidade e saber lidar com a expectativa, porque o torcedor coral vai querer ver nele o cérebro do time, o cara capaz de organizar o jogo, dar o passe decisivo e fazer o time jogar com criatividade no meio-campo. Do ponto de vista técnico, o Santa Cruz acerta em cheio ao trazer um meia com as características de Patrick Allan. Ele é dinâmico, sabe chegar bem ao ataque, tem boa visão de jogo e um ótimo passe vertical. No Náutico, foi o jogador que mais participou de gols durante a última temporada, seja marcando ou dando assistências. Isso mostra o quanto ele pode contribuir num time que precisa justamente de mais qualidade na criação. A expectativa é que ele forme uma dupla de meio-campo com William Júnior, que foi um dos destaques do Santa no ano passado. E essa briga por posição promete ser boa, porque ambos têm estilo de jogo parecido, com capacidade para armar e pisar na área. Agora, sobre a questão salarial, é fato que o Santa teve que abrir um pouco mais o cofre para trazer o jogador. Patrick Allan vinha recebendo um valor mais modesto na Série C, mas com o acerto com o Santa Cruz, houve uma valorização justa, levando em conta o desempenho e a importância que ele deve ter no elenco. Ainda assim, o custo-benefício parece positivo. Diferente de nomes como Regis ou Elvis, que foram ventilados e têm salários muito altos, Patrick representa uma aposta sólida, com potencial de crescimento e ainda com idade boa para render em alto nível. O clube optou por um jogador que combina técnica, experiência e viabilidade financeira, o que, convenhamos, é uma decisão inteligente dentro do cenário atual do Santa. Além disso, o meia chega em um momento em que o Santa Cruz vem montando um elenco equilibrado. Já foram acertadas as chegadas de jogadores como Gabriel Souza, Pedro Costa, Ian e Alex Juan, que reforçam o sistema defensivo. Agora, com Patrick Allan, o meio-campo ganha um toque de criatividade que estava faltando.
A diretoria vem falando em fechar o grupo para iniciar a pré-temporada no dia 24 deste mês, e esse acerto é mais um passo nessa direção. Falta ainda definir os pontas titulares e o centroavante que deve chegar para ser referência no ataque, mas a base do time já começa a tomar forma. Outra coisa que chama atenção é o contexto emocional da contratação. O jogador sai de um rival direto e vai defender o Santa Cruz, o que naturalmente gera expectativa e também pressão. A torcida vai querer que ele entre em campo mostrando serviço, mostrando que valeu a aposta. E Patrick Alan sabe disso. Ele chega com o rótulo de reforço de peso, e a responsabilidade de ser o cara que vai dar ritmo e criatividade ao meio-campo coral. Ele vai precisar entender rapidamente o ambiente do Arruda, o tamanho da camisa e o que significa jogar com a força da massa tricolor empurrando o time nas arquibancadas. Durante as negociações, pesou bastante o fato de ele já estar adaptado à cidade. Isso facilitou muito as conversas e acabou sendo decisivo para o acerto. O Santa Cruz apresentou um projeto de reconstrução, mostrou o planejamento para 2026 e ofereceu a ele uma função de protagonismo. A ideia é que Patrick seja mais do que um reforço pontual, que ele seja uma peça central no esquema, o maestro da equipe, o jogador que vai pensar o jogo e dar cadência às ações ofensivas. É o tipo de jogador que faltava para equilibrar o setor e dar mais fluidez às jogadas. E tem mais, o cara chega com fome de jogo. Patrick Alan vinha de uma boa sequência e queria continuar disputando uma divisão nacional. Quando o Náutico optou por não renovar, ele ficou chateado, é verdade, mas viu no Santa Cruz uma oportunidade de recomeço, e isso pode ser um combustível a mais para ele mostrar serviço. Ele quer provar que pode ser decisivo, que pode conduzir o time dentro de campo e ajudar o Santa a subir de patamar na próxima temporada. A torcida já está animada, e não é para menos. Muita gente vinha pedindo exatamente esse tipo de reforço, um jogador criativo, participativo e com capacidade de decidir. O torcedor coral sabe que o time precisa de nomes que chamem a responsabilidade, que façam o time jogar de forma mais ofensiva e que tragam de volta a confiança dentro de campo. E Patrick Alan pode ser esse cara. Dentro do elenco, ele deve assumir naturalmente a função de armador principal. É improvável que o Santa traga outro meia do mesmo nível, pelo menos neste momento. A prioridade agora parece ser reforçar as pontas e o ataque, mas o setor de criação já está praticamente definido. William Júnior e Patrick Alan vão disputar espaço e também podem jogar juntos, dependendo do esquema que o técnico escolher. E se der liga, o Santa pode ter um meio-campo muito mais técnico e com poder de chegada, algo que fez falta na temporada passada. O Santa Cruz mostra que está tentando equilibrar o time, montar um elenco competitivo e, ao mesmo tempo, financeiramente responsável. A contratação de Patrick Alan segue essa linha, jogador de qualidade, com experiência, adaptado ao futebol local e que chega com sede de provar seu valor. Agora, é ver como ele vai se encaixar no grupo e como o técnico vai montar essa equipe que, aos poucos, começa a ganhar forma e cara de time forte para o próximo ano. E o mais interessante dessa chegada de Patrick Alan é observar como o Santa Cruz está tentando montar um elenco com uma identidade clara, algo que o torcedor vinha cobrando há um bom tempo. O time, nas últimas temporadas, sofreu com a falta de padrão de jogo, com mudanças constantes e contratações que pareciam mais apostas do que escolhas planejadas. Dessa vez, a sensação é diferente. O clube está trazendo jogadores que se encaixam em um perfil específico, atletas com rodagem, com experiência em divisões nacionais e que entendem o peso da camisa. Patrick Alan representa bem esse novo direcionamento, porque é um jogador que conhece o cenário pernambucano, já viveu clássicos e sabe o que é lidar com a pressão de uma torcida apaixonada e exigente. O torcedor coral sempre valorizou o meia que chama o jogo, que carrega a bola, que se apresenta para receber e distribui com personalidade. E é exatamente esse tipo de atleta que o Patrick é. Ele não se esconde, não foge da responsabilidade. É o cara que gosta de ter a bola no pé, que tenta o passe arriscado e busca a jogada vertical. No Náutico, ele foi o cérebro do time em muitos momentos, e agora terá a missão de repetir isso com o manto coral. Só que a diferença é que, no Santa Cruz, a cobrança será bem maior. A torcida vai querer ver entrega, garra e, principalmente, resultado dentro de campo.
É claro que todo esse otimismo precisa ser acompanhado de prudência. O jogador chega com moral, mas também com o desafio de mostrar consistência. No Santa Cruz, não há muito tempo para adaptação. O time precisa começar bem, precisa mostrar evolução logo nos primeiros jogos e dar sinais de que está no caminho certo. Patrick Allen vai ter que entender rapidamente a dinâmica do clube, o estilo do treinador e a forma como o time quer jogar. E, por conhecer o futebol local, ele já sai na frente nesse aspecto. Ele sabe o que representa jogar em um estádio lotado no Arruda, com uma torcida que empurra o time o tempo todo, mas que também cobra com intensidade quando as coisas não acontecem. O Santa Cruz, por sua vez, parece estar apostando na montagem de um elenco equilibrado. A defesa foi reforçada com nomes que chegam para brigar por titularidade, e o meio-campo agora tem uma espinha dorsal sólida. Ainda faltam as peças de ataque, especialmente os pontas e o centroavante que a diretoria prometeu ser um jogador de peso, alguém capaz de liderar o setor ofensivo. Enquanto isso não acontece, a chegada de Patrick Allen já muda o nível técnico da equipe. Ele é aquele tipo de jogador que faz os companheiros ao redor jogarem melhor, porque tem leitura de jogo, entende o espaço e sabe o momento de acelerar ou cadenciar a partida. Outro ponto importante é que o Santa Cruz conseguiu fechar esse acerto sem entrar em leilão. Quando o Náutico abriu mão do jogador, havia o risco de outras equipes entrarem na disputa, especialmente times de Série C com maior poder financeiro. Mas a diretoria coral foi rápida, apresentou um projeto convincente e garantiu a assinatura do pré-contrato. Essa agilidade faz diferença, porque mostra que há planejamento e entendimento do mercado. Em anos anteriores, o Santa perdia jogadores justamente por demorar a agir, e agora parece ter aprendido com esses erros. Do ponto de vista tático, Patrick Allen oferece uma versatilidade interessante. Ele pode jogar como meia central clássico, o camisa 10 responsável por organizar o time, mas também pode atuar um pouco mais recuado, como um segundo volante criador, ajudando na saída de bola. Essa característica amplia as opções do treinador e pode dar ao Santa uma variação tática que faltava. Dependendo do adversário, ele pode ser o armador mais adiantado ou o cara que inicia as jogadas de trás, sempre com o mesmo toque de qualidade e visão de jogo. A adaptação fora de campo também tende a ser tranquila. Como já vive no Recife, Patrick não vai precisar lidar com mudança de cidade, de rotina ou de estrutura familiar. Isso conta muito, principalmente no início de trabalho, quando o jogador precisa estar mentalmente focado. A mudança será apenas no uniforme e no escudo que ele vai defender. E isso, para um atleta profissional, é o tipo de ajuste mais simples de fazer. O que realmente vai pesar é a forma como ele vai responder dentro das 4 linhas, diante de uma torcida que não mede palavras e que exige comprometimento em cada lance. E o torcedor coral, por mais exigente que seja, sabe reconhecer quando um jogador veste a camisa com seriedade. Se Patrick Allen entregar intensidade e mostrar o futebol que apresentou no rival, ele rapidamente vai conquistar o Arruda. A torcida do Santa tem um histórico de criar fortes laços com meias que deixam tudo em campo. É um clube que sempre valorizou quem joga com a alma e não se esconde, e Patrick tem esse perfil de jogador que se entrega. Ele vai precisar provar isso logo, e os primeiros jogos serão fundamentais para que ele ganhe confiança e o apoio da arquibancada. Agora, olhando o cenário geral, o Santa Cruz parece estar conseguindo equilibrar ambição e realidade. O clube ainda vive um momento de reconstrução, tentando reorganizar finanças, estrutura e elenco. Não dá para fazer loucuras, e por isso é importante escolher bem onde investir. Trazer Patrick Allen foi uma aposta certeira, jogador de bom nível técnico, identificado com o futebol local e com potencial de ser líder dentro de campo. Ele chega para ser protagonista, e o torcedor já entendeu que ele pode ser a peça que faltava para dar equilíbrio ao meio. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol pernambucano amanheceu em choque. Thiago Galhardo, um dos nomes mais brilhantes do Santa Cruz nos últimos tempos, estaria agora vestindo a camisa do rival Sport. A notícia, que começou como um rumor nos bastidores,
rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando uma onda de indignação entre os torcedores tricolores. Nos corredores da Ilha do Retiro e nas arquibancadas do Arruda, o clima é de pura incredulidade. Como poderia um ídolo da torcida abraçar as cores do maior rival? Fontes próximas aos clubes afirmam que o jogador vinha negociando silenciosamente com o Sport há algumas semanas, enquanto o Santa Cruz acreditava estar mantendo Galhardo satisfeito e motivado. Nos bastidores, comenta-se que uma proposta financeira atraente e promessas de protagonismo absoluto teriam seduzido o craque, que agora se vê no epicentro de uma polêmica gigantesca. Entre os tricolores, as reações vão do desapontamento à revolta pura, com muitos torcedores dizendo que se trata de uma verdadeira traição. Em grupos de WhatsApp e no Twitter, a hashtag traição no Arruda começou a ganhar força, enquanto memes e críticas ácidas se multiplicam. No esporte, a movimentação é cercada de otimismo contido. A diretoria rubro-negra prefere não se pronunciar oficialmente, mas nos bastidores há uma clara sensação de vitória estratégica. Contratar um jogador tão importante do rival é, sem dúvida, um golpe de marketing e um reforço técnico de peso. Já entre os jornalistas esportivos da cidade, o assunto domina programas de rádio e blogs, com especulações sobre o impacto que Galhardo terá na rivalidade entre os clubes. Será que ele conseguirá conquistar a torcida do Sport tão rapidamente quanto provocou indignação entre os tricolores? Enquanto isso, no Santa Cruz, a direção tenta acalmar os ânimos, mas a ferida na torcida parece profunda. Há quem diga que o episódio poderá marcar a carreira de Galhardo em Pernambuco, tornando-o figura central em debates sobre lealdade e profissionalismo no futebol. Entre jogadores e ex-atletas, o comentário unânime é de surpresa. Não era esperado que um craque tão identificado com o Santa Cruz se transferisse justamente para o clube rival, alimentando um dos burburinhos mais quentes do futebol local nos últimos anos. Seja como for, o que era um rumor tornou-se o centro de todas as conversas esportivas na cidade, e ninguém parece ter uma resposta definitiva sobre as consequências dessa polêmica transferência. A única certeza é que Thiago Galhardo agora é o homem mais comentado, mais criticado e, paradoxalmente, mais desejado do futebol pernambucano. A torcida tricolor jura nunca perdoar, enquanto o Sport festeja silenciosamente nos bastidores, ciente de que, no futebol, a emoção e a controvérsia valem tanto quanto gols e títulos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!